imaginado outra música pra fazer, uma música mais cabeçuda, um solo de baixo, um solo de um monte de coisa. Só que eu não desenvolvi muito bem essa ideia, né? Ficou pela metade. E com a correria toda, eu esqueci da gravação. No dia, né? O produtor me ligou de manhã e perguntou se eu tava chegando. Acordei, pulei da cama e falei, nossa, é hoje a gravação. Sabendo eu tava, mas como não tinha falado, né? A gente acabou tocando 2 shows ontem, né? Foi meio no susto. Eu tava no outro ensaio de manhã no estúdio. Pô, Douglas, você tá dormindo já? Não, tô acordando aqui, já tô de pé. Não, porque tem um negócio pra você gravar assim, assado. Primeiro foi no susto, né? Mas foi legal e assim, tipo, misturar um pouco as paradas, né? Tipo, ver um tecladista de outra cena e vamos ver o que vai fazer na hora, assim, saca esse groove agora, assim, eu acho massa essa parada, assim, de juntar tudo, assim, diferente. Primeira vez que eu ouvi os músicos aquecendo e quando o drum começou com essa batida, eu pensei, dancehall. A gente vai fazer a boa. Desenvolveu esse som aí nos ensaios pra virada cultural, teve aí. E esse som foi um deles. Aí eu meio que no caminho falando com o Thales, e tá, qual que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer aquela, então vamos fazer aquela. Aí chegando lá a gente estrutura como é que vai ser. Mas a ideia era chegar na hora e fazer mesmo, assim, na hora. Pra não ter um, tipo, sei lá, já ficar pensando muito e ser muito certinho, ser solto mesmo. Foi bem legal que o set ficou muito bom, ficou bem variado, né? A gente teve a bateria legal do Douglas, foi bem diferente, os teclados, é raro a gente fazer esses 2 teclados assim aparecerem tanto, então nessa música apareceu bastante também. Teminha, depois você pimba. Mas vocês repetir mais uma vez o tema? É. Tá. E a ideia foi meio assim, vamos fazer a base, daí já fui fazendo um solinho para pegar fazer uma melodia ali, para ficar uma melodia mais cantável, e no fim das contas tá todo mundo cantando essa melodia agora, ainda bem, quer dizer que deu certo. Olha, tem que ser os 57, hein? 58 é muito grandão, fico meio encabulado. Nossa, o dele só tomou choque, velho, nos 2 shows. Choque pra caralho. Choque atrás de choque. Choque, nossa, não dá pra parar, tá ligado? Pouca frita. Talkbox, né? Pra mim, nossa, já sempre curti, aí acabei comprando um e, putz, é mó difícil usar. Tipo, inspiração, assim, Peter Frampton, o Steve Wonder usa bastante também. Uma conversa de timbre entre o didgeridoo e essa talkbox da guitarra. Foi um cruzamento de harmônicos e timbre que eu achei super interessante. Eita, agora chegou legal, hein? Depois o Sata veio com o didgeridoo, né? Eu acho que a gente acabou conseguindo montar certinho, assim. Acho que não vai ter que mexer muito na mix, assim, e tal. Eu pensei mesmo no didgeridoo como uma coisa percussiva na música. E a percussão ali sempre tem que existir, né? Pra mim, assim, uma bateria, percussão legal, tem que existir. E a gente também gosta de fazer essa mistura do eletrônico com coisas mais antigas, ou com timbres mais antigos, não instrumentos, mas timbres mais antigos. Obviamente, jamaicano influência das raízes, mas floresceu até outra coisa. Bem antes de virar um dub, já estava num sentido mais sofisticado, como esse lado de jazz, esse lado de rock entrando também. É uma fusão legal. Chegando aqui, meu,
a gente começa a ver assim, o Vitor mixando e fica de cara mesmo, né? Põe o fone aqui, aquele som do jeito que tava, né? Cru e tomando essa forma toda. Puta, podia fazer 15 versões aqui que a gente tava aqui, no fone ouvindo aqui e olhando ele trabalhar, que é legal demais. Para mim, eu tô sempre preparando fazer o dub desde mixar a música. Já que eu estava gravando desde de manhã, eu estava super ensaiado. Então chegou na hora certa para eu explicar o que está acontecendo aqui na mesa. Tô 8 saídas, usando só reduzir tudo até 8. LR do bateria tá aqui. 3 eu baixo. Digi. Guitarrada LR. Teclados LR. Hoje foi legal porque eu entendi que vão ter várias vertentes da música jamaicana envolvidas no trabalho inteiro, né? Então a primeira versão, que foi a primeira música feita dirigida pelo Vitor, é uma coisa mais roots, foi aquele ska mais das antigas e tal, e o Edu ele já tem aquela pegada mais moderna, toca com baixão Steinberg e gosta de até frequências que o Vitor evita, né? Então, como eu já sei algumas coisas, o Vitor sempre que vem aqui ele pede para tirar umas frequências e a compressão não posso comprimir tanto porque a gente vai colocar no vinil. Então eu vou fazer uma versão com o corte do Vitor, que ele sempre sugere, aí você coloca o seu gosto em outra. E uma versão menos comprimida para o vinil e outra mais comprimida que a gente vai colocar no site, nos vídeos e tudo mais. Feliz com a Master, já tinha trabalhado com o Jolie, fiquei super satisfeito da primeira vez, agora mais ainda. O Jolie é um profissional excelente, a gente fica aqui vendo o processo todo e puta, dá até emoção, né? A emoção do negócio funcionar legal. Ali, né, gravando a gravação, perguntou qual que é o nome da música, né? A gente ficou, sei qual é o nome da música. Aí veio isso aqui. Verdinho Natural. Aí ficou o nome da música, Verdinho Natural.